Bom dia. Quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria. Amém? Eu preciso falar com vocês uma coisa linda sobre oração. Que tema chato, né? Eu não queria ouvir sobre oração, eu queria ouvir que a minha conta bancária vai aumentar, que o meu carro vai chegar e que o meu casamento vai dar certo. Mas oração, pois é, meu querido, tu quer tudo isso, mas tu não tá orando, daí como que tu vai ter? Então eu quero falar contigo sobre isso. É a oração, meus irmãos. Vamos lá para Lucas 11. Jesus estava lá num lugar orando, tá? Depois disso, o que aconteceu? Os discípulos foram correndo até ele dizer: Jesus, nos ensina a orar, Jesus. Os discípulos lá de João Batista, o João Batista ensinava a eles: a gente quer saber orar, Jesus. Sabe o que eu vejo, o que eu acredito? Que os discípulos estavam lá assim, ó. Caraca! Olha o jeito que ele ora, olha como ele ora. Eu quero saber orar que nem Jesus. Vamos pedir pra ele pra ele nos ensinar a orar. Daí eles foram até lá, aí Jesus responde assim: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Toda aquela oração que você conhece. Se você não conhece, vai lá ler Lucas 11. Aí ele ensina a oração. Então você que fala aí: eu não sei orar e não sei o que, pega Lucas 11 e declara bem alto, começa a orar, tá bom? Começa por aí. Jesus, após finalizar a oração, ele conta uma história para ele fazer uma comparação de como as coisas funcionam na oração. Aí ele conta que, ele disse assim, suponha que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, me empresta aí 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para oferecer. E o que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que você me pede. Aí Jesus diz: presta atenção nisso. Chave. Eu digo, embora ele não se levante para lhe dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus falou que ele vai se levantar e vai dar os pães, os 3 pães. Só os 3 pães, não. Jesus falou que ele vai dar tudo o que precisar. Então eu já fico aqui pensando: o pão, o ovo, a farinha, o azeite, o cereal, a água, o vinho, tudo. E aí, ele pega e fala: então peça e será dado. Busca e vocês vão encontrar. Batam e a porta será aberta. Meu Deus, olha isso aqui. Pois aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta será aberta. Qual pai no meio de vocês, se um filho pedir para ele um peixe, vai dar no lugar de um peixe uma cobra? Ou se pedir ovo, vai lhe dar um escorpião? Agora tu quer ver a cereja do bolo? É no final. É quando Jesus ele fala assim, então se vocês mesmos sendo maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meu Deus do céu, para tudo. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Meus irmãos, são 13 versículos a respeito da oração. É muita riqueza que tem aqui. Jesus ele vai lá e ele conta a história. Primeiramente ele fala assim, se não for pela afinidade, se não for pelo amor ali da amizade, o amigo vai dar, mesmo assim, por causa da importunação, por causa da insistência. Então o Senhor Jesus está falando uma coisa aqui para nós: insistam, persistam. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aí Jesus ele pega e fala que tudo que a gente pedir, a gente vai receber. E eu sei que você pensou aí no carro, na conta bancária e em todas as coisas que você precisa, que não é errado. Mas talvez você não está pensando em pedir o principal, que é o Espírito Santo. Meu Deus do céu, tá escrito.
Aqui, ó. Aqui. Então, qual é o nosso problema? Que nós, se estamos orando mal. Por isso não estamos recebendo, porque a palavra também diz, tá? A palavra diz isso. Não recebemos porque oramos, não sabemos pedir. E aí o Senhor finaliza todo esse ensino de oração dizendo: quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. A primeira coisa que nós precisamos pedir em oração é o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, porque pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo em nós, receberemos as outras coisas, seremos acrescentados nas outras coisas. Quando pedimos pelo Espírito Santo, estamos em primeiro lugar, colocando o reino de Deus acima de todas as outras coisas. O segredo da oração é ansiar todos os dias e orar pelo Espírito Santo. E aí com ele, primeiramente com o Espírito Santo, ao entrar para esse lugar de oração, ele nos ensina a orar, ele nos ensina a pedir, ele nos mostra o que nós precisamos. Nós fazemos aí a oração certa para Deus, porque ele nos conduz, ele nos consola, o Espírito da verdade, ele vem, pareia todas as coisas. É isso. Então não tem dificuldade, não tem. É só tu abrir a porta do quarto e orar. Aí eu trabalho, eu estudo, eu não tenho tempo. Meu irmão, acha um tempo. Chega dessa história de dizer que não tem tempo. Chega! Se você não tem tempo aqui na Terra, como é que tu vai querer ir lá pra eternidade com ele? A gente tem que orar, meus irmãos, encontrar um tempo. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem eu pedir. Será que nós estamos pedindo pelo Espírito Santo? Não, Fran, mas é que tu não sabe, eu já tenho o Espírito Santo. É porque nesse contexto aqui, quando Jesus falou isso, para eles não tinham o Espírito Santo ainda. Mas daí tu acha mesmo que Jesus ia deixar esse versículo aqui para nós ler, sabendo que a gente tem o Espírito Santo também? Para de encontrar coisa para descredibilizar o que o Senhor está falando aqui. Nós precisamos orar pelo Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele está aqui. Nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos invocá-lo. Nós precisamos lembrar que Ele é a pessoa que nos conduz aqui. Temos que orar, sim, para Deus derramar em nós o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Existem muitas orações, vários tipos. Tem oração de guerra, tem intercessão. Meus irmãos, é profundo demais. Tudo o que se refere a Deus é profundo, tem um significado, tem um ensino. Mas neste contexto de Lucas 11, quando os discípulos vão lá pedir para Jesus ensinar eles a orar, nesta sequência do diálogo de Jesus, está escrito isso que eu estou te falando aqui. Bíblia. Bom? Então você pode orar adorando, você pode orar guerreando, intercedendo, tem vários tipos de orações, tá? Mas a principal, aonde você adentra nessa atmosfera é iniciando sempre pedindo pelo Espírito Santo, pedindo que venha o reino de Deus, pedindo perdão, é crer. É como se Jesus estivesse falando aqui em Lucas 11 assim: o amigo precisava de comida para alimentar o outro amigo. O pão. Aí ele pega e fala que o Espírito Santo, que Deus vai dar o Espírito Santo para quem eu pedir. Porque o Espírito Santo é o pão que nos alimenta. Meu Deus! Tá entendendo? É Ele que nos alimenta. É o Espírito Santo. Então você pode orar e pedir pro Senhor aí as suas coisas, mas também aprenda a pedir pelo Espírito Santo. Não deixa ele esquecido. Quando você entra pro quarto e você começa a falar que você quer isso, que você quer aquilo, que você fica orando isso, sabe? Só pedinche. Não esqueça do Espírito Santo. Peça pelo Espírito Santo também em primeiro lugar. Nós precisamos crer nisso. E crer no que nós estamos orando, tá? Porque lá no início começou com os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a orar. Eu fico pensando assim, eles, né, como é que é o segredo dessa oração de Jesus? Porque Jesus ora pro Pai e as coisas acontecem, olha os milagres aí, olha o sobrenatural. Nós queremos orar assim, sabe?
O início desse diálogo de oração dos discípulos para Jesus é isso. E eu creio, não está escrito na Bíblia, estou conjecturando, que os discípulos começou a criar dentro dos discípulos uma vontade de orar como Jesus e viver aquilo que Jesus vivia através da oração. Por isso que eles foram lá pedir para ser ensinados a orar. Sabe? É como se Jesus tivesse falado assim, ó, vocês querem aprender a orar, né? É tudo isso aqui. Mas assim, ó, eu sei em quem eu tenho crido. Eu oro crendo. Crer na oração. Crer no Espírito Santo. Jesus acreditava. Jesus era um homem que orava muito. Olha, sempre oramos, sempre se retirava para orar. O Jesus, 100% homem, 100% Deus, orava. E cria, ele acreditava, ele sabia para quem ele estava orando. Que nós precisamos crer. Crer para quem estamos levando a nossa oração. A nossa oração, ela não está indo para uma parede. Ela não está indo para uma estátua de barro que tem um olho, boca, mas não vê, não fala. A nossa oração está sendo endereçada para um Deus que é vivo. Pedimos pelo Espírito Santo. E ele virá e se revelará. Em nome de Jesus, amém? Mas eu não tenho vontade, eu não sinto o desejo. Você não vai sentir vontade, você não pode colocar expectativa na vontade. Você tem que colocar expectativa no Pai. Você tem que ir mesmo sem vontade, você tem que ir para esse lugar de oração orar. Eu duvido que se você entrar não vai acontecer alguma coisa. Entra para a atmosfera da oração. E não é aquela coisa assim, eu orei agora e só daqui a 30 dias eu vou orar. Meu irmão, tenha uma vida de oração, porque isso é contato com o céu. O Pai responde, o Senhor falou aqui na palavra, use a palavra ao seu favor, porque se o Pai está dizendo, como é que nós vamos duvidar? Quem sabe ele é mentiroso? Não, né? Ele é verdadeiro, justo e fiel. A ele, a palavra dele, a nós. E se ele disse, vai acontecer. Então nós precisamos fazer a nossa parte, que é entrar, orar e crer que o Pai está recebendo. Ah, porque orar é coisa de crente. Não. Orar é posicionamento dos inteligentes. Essa é a verdade. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui recebendo, eu vou ficar aqui dando lugar. Meus irmãos, leiam Lucas 11. Vai pro secreto. Que caia por terra todo cárcere na mente, toda limitação de fé. Que caia por terra todo medo, todo julgo, toda a falta de ânimo em você. Mas quando você entrar pro quarto, vai com essa expectativa, meu irmão. Vai com aqui, ó. Baixo do braço, fé no coração. Fecha a porta do quarto. Ora pelo Espírito Santo e eu duvido que não vai acontecer alguma coisa. Você vai ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida a partir de dentro de você. É no simples, é no detalhe. Presta atenção. E vai com tudo. Amém?